Boa noite para todo mundo. Meu nome é Yuri Vasconcelos. Essa é a nossa oficina de introdução ao desenho de história em quadrinhos. É um nome grande, né? Que a gente quer começar a falar sobre o desenho dessa arte que é tão antiga, né? E tão popular, que tanta gente já gostou, gosta, continua gostando, né? Uma arte que ela tem entrada em todo o mundo, praticamente, assim, os países todos têm suas produções e línguas e faixas etárias diferentes, então é uma arte muito popular, desde o público infantil até o público adulto. Então é muito legal porque é considerado uma das grandes artes daí, né, que é a nossa arte sequencial. Quadrinhos é conhecido também, a história em quadrinhos, como arte sequencial. Então, antes de mais nada, eu queria dar boas-vindas para todo mundo, né? Quero dar boas-vindas para todo mundo que pôde estar aqui agora. Muitas pessoas se inscreveram, mas a gente sabe que, naturalmente, a quantidade de inscrições, a gente acaba tendo uma pessoa ou outra que não pode, mas não tem problema. É para isso, inclusive, que a gente está gravando, para a gente poder ter esse registro, porque esse projeto ele faz parte de um edital da Secretaria de Estado de Cultura, né? Esse projeto tem a realização da SESEC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, né? É oriundo esse edital da Lei Paulo Gustavo, então também estão juntos o Ministério da Cultura e o Governo Federal. Esse edital é o edital específico de história em quadrinhos, onde eu, como proponente, passei com o projeto do Super Gibi das Brincadeiras Tradicionais. Esse aqui, ó, esse rapazinho aqui, ó. Esse aqui é o Super Gibi das Brincadeiras Tradicionais que eu estou lançando através desse edital. E uma das contrapartidas desse edital é fazer também a parte de formação. Então é por isso que a gente está aqui hoje nessa oficina, para a gente ter essa troca também com o público desse processo, como é que foi, né? Quais etapas que a gente pode estar explicando para as pessoas, estar apresentando e falando um pouquinho sobre essa introdução. Porque eu estou estreando nas histórias em quadrinhos, né? É meu primeiro livro publicado, o primeiro livro que eu escrevo e desenho. Então, assim como eu vou ensinar para vocês algumas coisas, eu vou aprendendo junto, porque é todo um processo. Natan levantou a mão, Natan, você quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Não, foi sem querer, desculpa. Não tem problema não, Natan, bem-vindo. Natan, inclusive, ex-aluno meu, lá da Escola Municipal Narciso Macedo, sempre desenhou bastante, né, no sentido de quantidade mesmo, de estar sempre produzindo, e eu sempre incentivei muito isso lá nas turmas. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre um trabalho que a gente fez lá na escola. Bem-vindo, Natan. E qualquer coisa, pode, pessoal, levantar a mão. Não tem esse papo de interrupção, não. Pode ficar à vontade, tá? A hora que quiser, levanta a mão, faz uma pergunta. Então, esse é um edital, né, de história em quadrinhos, e vários proponentes ganharam esse prêmio para realizar suas histórias em quadrinhos e lançar nesse ano de 2024. Então, estou muito feliz, porque é o meu primeiro livro, e eu adoro história em quadrinhos, e também gosto muito do tema das brincadeiras tradicionais, das brincadeiras de criança. Então, foi o tema que eu desenvolvi nessa história. Então, vou contar um pouquinho desse projeto para vocês e falar também sobre um pouco da história das histórias em quadrinhos, um pouco de autores e autoras nacionais. Não esquecendo, pessoal, que vale a pena você, se quiser, ter um papel, né, papel e caneta na mão, papelzinho, caneta, canetinha, qualquer coisa que você se sinta à vontade para você poder fazer alguns exercícios que eu vou propor aqui. Eu fiquei meio na dúvida se o povo ia topar, se o povo ia ficar tímido, mas a gente vai ver na hora, e qualquer coisa eu faço aqui, explico qual seria o resultado, se mais gente participasse, não tem problema. Lembrando, mais uma vez, que quem quiser participar vai ficar à vontade em relação a isso, e quem quiser também só assistir, né, ficar na sua, quietinho, na telinha, no cantinho, não tem problema nenhum mesmo. Aqui é democracia pura, todo mundo pode participar, cada um da sua forma. Então, vamos voltar aqui para a tela inicial, vou fazer a apresentação, né, dessa tela maior aqui, ó, essa tela aqui que eu quero. A oficina de introdução ao desenho de história em quadrinhos, com Yuri Vasconcelos, né, do projeto Super Gibi das Brincadeiras Tradicionais. Quem está apresentando
é a nossa editora Feito para Brincar, né? A gente tem um projeto chamado Feito para Brincar. Esse projeto ele trabalha, né, com oficinas, ele trabalha com encontros, formações. Quer ver? Eu vou passar o slide aqui, o 3, já que eu já entrei no assunto. Cadê ele? Aqui. Tá vendo? Ele trabalha com oficinas, formações, palestras, estudos e práticas em arte, cultura e educação, porque ele é formado, a nossa equipe é formada por 2 arte educadores e 2 artistas. Eu, Yuri Vasconcelos, né, e a Ana Luísa Barbosa, que também faz parte desse projeto. Então, o projeto Feito para Brincar, ele tem um site próprio, e lá nesse site você encontra as nossas oficinas, a nossa programação, o que já tivemos, né, de atividades e que a gente vai ter também de programação. Agora, por exemplo, o site está cheio de lançamento lá do Super Gibi, está cheio de detalhes, né? Está cheio de coisas que vão acontecer agora, porque o Gibi, gente, acabou de chegar há uns dias atrás. Então, assim, bem-vinda, Tatiana. Então, a gente está falando aqui, Tatiana, que o nosso Super Gibi, né, que é o carro-chefe aqui dessa oficina, né, que é o, digamos assim, quem está apresentando ela, acabou de chegar. Então, assim, gente, no site vai ter, inclusive, uma coisa muito legal. Terça-feira, amanhã, vai ter o lançamento da audiodescrição do livro. Porque esse livro, pessoal, ele tem, além de fontes ampliadas, ou seja, uma fonte de um tamanho grande, tem um texto facilitado e também tem audiodescrição para pessoas com deficiência visual, pessoas com baixa visão, poderem acompanhar a leitura, poderem participar dessa brincadeira. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu vou mostrar para vocês um trechinho do resultado da audiodescrição. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar, vão ficar felizes da vida. Então, vamos lá, pessoal. Então, essa é a apresentação. E agora vem realmente o slide 2 aqui, ó. Eu separei nosso encontro em 4 etapas. A apresentação, que já durou 10 minutos, aí, essa introdução. A segunda etapa é o pedacinho do universo da história em quadrinhos. É muito engraçado, né? Porque é um pedacinho de um universo, gente. História em quadrinhos, se você parar para pesquisar, tem publicação há mais de 200 anos, tem publicações, né? Tem gente que já fala que a arte sequencial surgiu um pouco antes, tem gente que já compara os quadrinhos com aquela pintura lá da pré-história, a pintura rupestre, onde nossos, né, antecedentes chegaram lá e desenhavam cenas do seu cotidiano, cenas das caças, desenhos dos animais. Tem estudiosos e estudiosas que já dizem que ali já estava um prenúncio dessa história em quadrinho, né? Dessa arte em sequência que a gente faz. Depois a gente vai para exercícios de dicas, por isso que eu estou pedindo todo mundo folhinha de papel, caneta, né, lápis, o que for, para desenhar. E a quarta etapa é e agora? Esse agora que eu botei para que eu acho que o final desse nosso encontro ele não tem que sair muito solucionado, não. Ele tem que sair com muitas dúvidas, muitas questões para a gente resolver no nosso dia a dia para fazer. Porque a arte tem que ser feita, pessoal. O que a gente vai fazer hoje aqui é mostrar um pouco da parte teórica, mostrar alguns exemplos, mas tem que botar a mão na massa, né? Quando eu pedi para vocês se inscreverem, eu vi que o pessoal colocou lá que alguns já tinham experiência, outros não tinham, outros já desenham e querem aprimorar. Então, eu acho legal e agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui, porque na vida a gente aprende o tempo todo. Então, assim, quem já está até lá na frente vai aprender, talvez, com quem esteja começando e vice-versa. Acho que a troca é permanente. Então, essas são as etapas do nosso encontro. Então, a gente pula aqui a apresentação e já vai para o slide 4, que é mão na massa. É isso aí, galera. A gente já começa com mão na massa. A minha proposta é a seguinte, pessoal. Pegar uma folha em branco, uma folha, um caderno de desenho, não sei o que você tem, e eu quero que você escreva bem grande, em 2 minutinhos só, a palavra arte. A palavra arte. Arte escrita do seu jeito, com a sua letra. Agora, se usar um lápis, talvez fique um pouco claro. Eu vou usar, por exemplo, eu vou usar uma canetinha até de ponta bem grossa. Por quê? Porque eu já quero trabalhar esse contraste, porque a gente está no vídeo, né? Se nós estivéssemos numa oficina presencial, a gente teria ali uma observação bem mais próxima. Então, assim, eu quero que vocês escrevam no papel, e quem tiver tímido ou tímida e não quiser aparecer, na hora que abrir a tela, faz assim, ó.
bota a folha na frente e só a folha vai aparecer na tela. Também é uma, hein, pessoal? Tá bom? Vocês vão fazer só assim para quem quiser. Então, eu vou dar aqui literalmente 2 minutos para a gente poder escrever a palavra arte. Pronto, vamos lá. Em cada um do seu jeito, com a sua letra. Mas eu quero grande, para as pessoas poderem ver. Né? Lembra, arte. Muitas pessoas ficam falando, nossa, arte é com T mudo no final? Não, com T mudo no final é arte em inglês. Vamos escrever Terminei, Yuri. arte. Terminou, Natan? Segura aí. Quem quiser caprichar aí, ó, como a gente tem um tempinho, quem quiser fazer uma brincadeira, tem gente que vai fazer sombra, tem gente que vai fazer bolinha, tem gente que vai escrever por cima. Mas escreva a palavra arte bem grande na folha para que a gente consiga ver. Apesar de que com a câmera a gente consiga até aproximar, né? Acho que 2 minutos, inclusive, foi muito tempo, hein? Não sei não. Tem gente que está correndo atrás de papel aí que eu sei. Tem gente que não trouxe nem papel. Ó, já foi 1 minuto. Atenção. Eu estou aproveitando que tem tempo aqui, estou fazendo mais. Eu vou desfixar essa tela aqui para a gente poder se ver. Eu não estou conseguindo tirar a fixação da tela. Eu vou conseguir. Calma que a tecnologia não vai vencer. Bom, o tempo foi, hein? Não. Faltam 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Olha só, vou alterar o layout para o mosaico aqui, vai ficar bonitão. Boa. Ó, a Tânia já mostrou ali a dela, vou mostrar o meu também aqui, ó. Quem quiser agora é só abrir a câmera, não precisa nem abrir o microfone, pessoal. Deixa eu tirar aqui. Ó, vou botar o meu aqui. O meu vocês vão ver espelhado, talvez. Deixa eu fixar aqui o da... Ó, temos um arte aqui da Tânia. Legal, legal. Olha só, cada um com sua arte, gente. Reinaldo também já botou aqui, ó. Com licença, ó, já vou botar o dele também. Cadê? O meu tá espelhado, tenho certeza. Ali Tá apareceu não, todo mundo. Yuri. Tá Tá não? espelhado não. Não. Só para mim, então. Olha só, galera, que legal. Gente, isso, Miguel. Cadê? Miguel tá com o telefone, Miguel? Vira. Isso, aproxima um pouquinho mais da tela. Isso, beleza. Ó, a Márcia também fez o arte dela ali, ó. Olha só, a Ana Luísa fez também igual a minha, com a letra mais gordinha. A Tânia caprichou no A ali, ó. A Jane fez uma arte bem comprida. A Bia fez uma arte, né, manuscrita assim. O Reinaldo também jogou um A bonito ali. Galera, olha que legal. Observem só que cada um e cada uma tem a sua arte. Cada pessoa tem um desenho de letra. A gente desenha antes de escrever, porque a letra é um desenho. E depois que a gente aprende a escrever, a gente abandona um pouco a questão do desenho. A gente, às vezes, se tolhe muito, porque a gente acha que a nossa arte, Tânia, tem que ser igual de todo mundo, mas tá vendo que tá todo mundo com uma arte diferente? Se cada um tem sua arte, por que, que o desenho tem que ser igual? Obrigado, pessoal. Por que, que o desenho tem que ser igual? Por que, que a minha história em quadrinho tem que ser igual, ou diferente, ou semelhante à de outra pessoa? O que eu tenho que entender, pessoal, é que
A ideia nossa é que cada um e cada uma faça o seu desenho, a sua história em quadrinho, o seu personagem, do seu jeito. É legal ter referência, é muito legal ter referência, mas o mais importante é que cada um saiba que o que está fazendo é único, porque aí já dá uma destravada em todo mundo, porque o que acontece? A ideia é que se cada um tem um desenho, se cada um é único, se não tem desenho igual no mundo inteiro, não tem porquê eu ficar me cobrando para o meu desenho ser igual, ou melhor, ou pior, do que o do Maurício de Souza, por exemplo, ou do Ziraldo, ou sei lá o quê. Então, assim, as referências são boas, são maravilhosas, mas a gente tem que entender também que mais importante do que as referências é a gente aprender o valor do nosso, né, desenho. O nosso desenho é único, no planeta inteiro. Você pode ter irmão gêmeo, irmã gêmea, que não tem problema. Vai fazer diferente, porque cada um tem o seu. Então, é isso que é mais importante a gente entender, que a gente não tem realmente o porquê de se preocupar em relação à comparação. Porque sempre tem aquela história, meu desenho está feio, meu desenho está torto, meu desenho está errado. Mas seu desenho está feio em relação ao quê? Ao seu próprio desenho anterior ou o desenho de alguém? E se for de alguém, aí não tem como comparar, porque é diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas expectativas que a gente mesmo cria e com a projeção que a gente coloca também, com a valorização. A gente dá muito valor na opinião do outro, meu povo. É muito legal ouvir a opinião do papai, da mamãe, da titia, de quem estiver por perto, tá? Mas o mais importante é você entender que o seu desenho é único, então a sua opinião é a principal. Quando eu dou aula para a turminha lá na escola, quando alguém fala assim, o desenho de não sei quem tá feio, eu falo, olha, opinião a gente pode até dar, né? Eu gostei mais do amarelo do que do azul. Mas isso não impede de que as duas cores sejam legais. Então eu posso gostar mais de um desenhista do que do outro, de um quadrinho do que do outro, isso não tem problema. Mas isso não quer dizer que esse aqui é melhor, esse aqui é pior, ou que esse aqui não é bom, porque ele não é igual a esse. Então, cuidado, pessoal, a gente fica muito sujeito a comparações, a se perder um pouco nessa história de que o que o outro diz é tão importante a ponto da gente não fazer aquilo que a gente quer. Tá? Tânia e Reinaldo, desculpa, vocês estão fixados na tela porque eu não estou conseguindo desfixar. Eu vou desfixar, uma hora eu vou desfixar. Mas enquanto isso, vocês fiquem aí fixos, tranquilão, uma boa, tremendo, né? Sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui se eu consigo desfixar. Vamos para a próxima etapa, que é essa aqui, ó, cadê? A gente já foi na mão na massa. Pessoal, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu fiz um recorte de falar um pouco do universo da história em quadrinho, e eu peguei a palavra gibi, que a gente usa muito aqui no Brasil. Essa palavra gibi, ela vem de uma publicação lá da década de 40, que era feita no Brasil, né? Opa, alguém levantou a mão. Alguém levantou a mão, quer falar? Quer falar? Eu levantei a mão sem querer, desculpa aí. Sem querer, não tem problema não. Bem-vindo, sem problema nenhum. Então, a palavra gibi, pessoal, ela é muito utilizada no Brasil. Assim, no Brasil, a gente conhece as histórias em quadrinhos, as revistinhas, como gibi. Só que eu quis trazer essa característica histórica para vocês, porque a palavra o gibi era uma publicação na década de 40, que ela competia um outro, que era a revista O Guri. Então, tinham duas publicações que disputavam o público na época. Só que a publicação do gibi ficou muito famosa, conseguiu conquistar mais leitores e leitoras, e se tornou uma hegemonia, e virou uma referência das histórias em quadrinhos no Brasil. Só que a gente tem que ficar muito atento, muito atenta, porque, a princípio, era utilizado, né, com uma referência negativa, porque havia ainda, infelizmente, uma cultura, né, que a gente tem, persiste até hoje, luta muito contra, que é a cultura do racismo. Então, o gibi, ele tinha uma conotação pejorativa, onde o menino, né, o gibi era o jornaleiro, era a figura que entregava o jornal.
era uma figura que era muito estereotipada, então ela era um pouco, era usada, mal usada, assim, né, no sentido de um preconceito racial mesmo. Só que isso foi sendo absorvido e ressignificado ao longo dos anos, mas a gente não pode esquecer as origens das coisas para a gente não cair, às vezes, em erros de estar falando determinadas situações e não entender, olha, isso já foi de um jeito, agora está se tornando outro. E eu trouxe até uma fala do Maurício de Souza, que depois desses slides, inclusive, eu vou passar para vocês, tá, pessoal, em PDF, para o grupo do WhatsApp lá, para quem está participando da oficina. O Maurício de Souza disse o seguinte, que a primeira revista que ele viu, achada na rua, ele achou na rua uma revistinha, era um exemplar do Guri, não era do Gibi, que ele ficou encantado. Tanto que a mãe dele alfabetizou ele em 3 meses, depois que ele achou essa revista, para que ele pudesse ler sozinho e não o amolasse mais. Isso aqui é uma entrevista que ele deu. Ele tinha de 4 para 5 anos. Olha o poder da história em quadrinhos. Porque a história em quadrinhos, ela mistura o desenho e a escrita, né? Muitas das vezes tem, às vezes só o desenho também, não tem palavras, tem muitas histórias em quadrinhos que acabam usando a escrita na onomatopeia. Mas o Maurício de Souza, quando criança, ficou tão curioso, mas tão curioso, que a mãe dele alfabetizou ele em 3 meses, porque ele estava enchendo o saco dela. E ele disse assim, segue dizendo, depois de um tempo conheci o concorrente do Guri, que era a revista Gibi. Aí ele diz assim, que lembra que as duas brigavam para ter alguns dos heróis americanos da época, mas a Gibi fez tanto sucesso que acabou virando o nome para designar todas as revistas em quadrinhos. O mundo deu voltas, e há muitas décadas as minhas revistas também são chamadas de gibis. Né? Essa é uma entrevista do Maurício de Souza para o G1, que eu achei muito interessante para mostrar essa transição e mostrar também as raízes históricas, né, dessa arte aqui no Brasil. Porque, por exemplo, lá em Portugal é banda desenhada, né? Nos Estados Unidos, cada lugar vai ter um nome, né? A gente tem os tradicionais mangá no Oriente, né? A gente tem, né, os comics nos Estados Unidos e por aí vai. Mas no Brasil, né, eu conheço muito como gibi. Se alguém conhece por outro nome, aí pode falar também, porque para mim sempre foi gibizinho. Gibi, gibizinho, gibizão. E é muito legal a gente perceber que uma palavra que teve uma origem ruim, hoje, por exemplo, está sendo utilizada, na minha história em quadrinhos, por exemplo, a Maricota é uma protagonista negra, uma menina super aventureira e que resolve tudo e que não perde nada para ninguém, fora de qualquer preconceito. Pelo contrário, mostrando, né, que a luta das histórias em quadrinhos e da arte é sempre essa, pessoal. As artes sempre vão comunicar, tá? Quando vocês forem fazer as histórias em quadrinhos de vocês, todas as histórias que vocês desenharem vão contar alguma coisa e vão falar sobre algo. Então, assim, é necessário que a gente saiba o que dizer, para a gente não cair em erros, né? E às vezes, por não saber contar histórias que possam prejudicar outras pessoas, como no caso era no início aí dessas publicações, que desconsideravam um pouco, né, até talvez desvalorizassem a própria função, profissão, né, do jornaleiro. O gibi é esse menino jornaleiro que entregava as publicações, né? Porque a garotada que está aí mais nova não sabe que os jornais eles eram entregues na porta de casa, né? Viu um bolo assim, e os jornais foram os grandes divulgadores das histórias em quadrinhos, né? Antes mesmo de ter as publicações nas revistas, as histórias em quadrinhos trouxeram e popularizaram, né, as histórias em quadrinhos, através dos jornais, gente. O jornal é muito legal. Vamos lá. A gente tem aqui a referência, por exemplo, do Maurício de Souza. Olha que legal. Olha que legal que eu gosto muito desse quadrinho de comparação, porque ele mostra que hoje, né, o que é uma das referências da história em quadrinho no Brasil e até no mundo, que ele exporta o trabalho dele para muitos países, em vários formatos, em desenhos animados, em vários produtos. Mas olha que interessante como é que o artista se permite modificar o seu próprio traço. Ou seja, a obra nunca está acabada, assim, no sentido de fechada, sabe? Então, assim, se você faz um desenho hoje, amanhã você pode fazer um pouco diferente. E depois, tudo bem você fazer um pouco diferente e você vai aprimorando. É lógico que quando a gente fala de indústria cultural, né,
quando você fala de um estúdio como o Maurício de Souza Produções, ele já tem outros desenhistas, né, já tem centenas, já dezenas de desenhistas que pegam um traço que foi formatado, né, um formato de Mônica agora, e reproduzem esse formato de Mônica, de Cebolinha. Para você, inclusive, você não consegue distinguir muito quem é quem. Quem é que está desenhando, porque existe já um formato. A Disney também faz isso, os grandes estúdios fazem isso. Mas eu acho muito legal mostrar que o artista tem o direito e pode, a qualquer momento, fazer diferente. Inclusive, nesse meu Super Bi, os personagens, eles aparecem muitas das vezes um pouco mais compridos, às vezes um pouco menores, sabe? Eu não tive muita fidelidade, preocupação em ficar nessa fidelidade anatômica ou de proporção, não. Eu desenhei e pronto. Então, acho muito interessante mostrar isso para vocês entenderem que há muita liberdade para vocês fazerem o que vocês quiserem. Isso aí eu botei de fã mesmo, porque eu tive a oportunidade, porque é muito legal, pessoal, a gente poder visitar. Aí, no caso, é o estúdio Maurício de Souza. Lá em São Paulo, eles têm visita guiada. Então, para quem quer, não só quem é fã, porque tinha muita gente que era fã, eu sou fã, mas também desenho. Então, eu queria ver como é que era o processo de produção. Porque a visita guiada no estúdio Maurício de Souza, você vai lá dentro, você passa do lado de quem está desenhando, você fica olhando para ele, assim. É até engraçado, porque eles não se incomodam mais, ou disfarçam bem. Mas, assim, porque passa um grupo, mas é todo mundo com fonezinho de ouvido, com a guia falando baixinho. Só que no fone você ouve. E ela vai dizendo, aqui à sua direita é o setor de cores, aqui de letras, aqui não sei o quê. E é legal que você vai vendo cada setor, como a produção das histórias em quadrinhos no estúdio Maurício de Souza. Quem puder ir lá em São Paulo, galera, é imperdível, assim, sabe? É muito organizado, é muito legal, tem um custo, mas não é tão caro, né? Mas, assim, se der para fazer, se dar esse presente, vale muito, muito a pena. E a gente não deu a sorte, quando a gente foi, de encontrar com o Maurício. O Maurício de vez em quando está lá. Nesse dia ele não estava, mas foi maravilhosa a nossa visita. Outra pessoa que me influenciou muito, é uma referência nos quadrinhos do Brasil, o Ziraldo. Olha como é que o desenho do Ziraldo já tem um traço diferenciado, né? Ele já traz umas linhas mais retas, né? É a turma do Pererê aí, tá vendo? Já traz uma referência mais à cultura nacional, né? Traz alguns personagens, né? E alguns animais da nossa fauna, né? É muito legal, traz a figura do indígena, traz a figura do saci, a figura folclórica, da onça, né? Muito legal, do mico, dos jabutis, né? É muito legal ver que esse artista escolheu falar bastante do Brasil. Assim como a Turma da Mônica fala do bairro do Limoeiro, lá das crianças desse Brasil, é legal ver que cada artista escolhe aquilo que quer dizer, aquilo que quer representar. E eu achei legal essa representação aí. Olha só, tem personagens que tem uma cor só, tum, né? Um coelho vermelho, tum. Sem aquela preocupação de volume ou de sombras. Olha que legal, porque cada um tem o seu desenho. Então, essa liberdade criativa, né, sem se preocupar porque o outro faz, ou porque está 3D ali, porque está não sei o quê, eu acho que é o que é mais legal, porque cada um faz do seu jeito. Esse também eu sou fã, pessoal. Muita gente que está aqui talvez não tenha conhecido, ainda mais a garotada, mas eu espero que vocês pesquisem, quem estiver assistindo esse vídeo posteriormente também, pesquisa o Daniel Azulay, porque foi um grande artista e um grande educador, porque ele dava, gente, literalmente aulas de desenho pela televisão, ao vivo. Eu, quando criança, ficava encantado com o que ele fazia, porque ele ia contando história e ia desenhando na lousa branca, né, no quadro branco, que hoje a gente tem nas escolas, mas na época não existia nas escolas. As escolas usavam o quadro negro com giz. E o que eu ficava mais assim, encantado é que ele ia desenhando, desenhando, desenhando e não errava. Aí que tá a brincadeira, né? Hoje que eu desenho há mais tempo, eu entendo que, na verdade, não existe um erro. A gente aproveita o traço que sai um pouco para o lado, um pouco para o outro, e isso faz parte. E ele, entendendo isso, como era ao vivo, fazia muito isso. Pode falar, Jane. Então, o Daniel Azulay foi uma coisa muito legal, porque ele fez muito show aqui em Cabo Frio, e ele fazia um show com uma galera de crianças na Praça Porto Nossa, e ele chamava as crianças para desenhar com ele, e era muito maneiro. Era muito maneiro. Ele fez vários shows aqui em Cabo Frio. E essa história do traço livre, da liberdade de você expressar o que você está fazendo aí, ele fazia muito isso no show, era muito legal.
É, Jane, quem viu, viu, né? Muito bom ele, muito generoso, né? Ele sempre incluía todo mundo, chamava para participar, ele botava a garotada para desenhar, sabe? E ele criou aí a turma do Lambi Lambi. E olha que legal, a turma do Lambi Lambi ali, ó, a gente tem uma pipa na mão de um personagem, né? Tem uma coisa, tem a linguagem circense. Olha que legal. São figuras que são animais, né? Outras são mais humanas, mas sem a preocupação, era a turma do Lambi Lambi. Olha que referência legal, gente. E perceba que cada um e cada uma que está fazendo o seu traço. Acho que isso que é o mais legal, mostrar para vocês um pouquinho. E eu estou trazendo referências que foram minhas, tá? Inclusive na penúltima página do Super Gibi, eu faço essa homenagem para eles. Eu coloco aqui as referências, além do Ivan Cruz, né, que é meu pai, eu trago aqui o Daniel Azulay, o Maurício de Souza e o Ziraldo, como grandes referências minhas, porque é legal a gente ter referência. É legal a gente se inspirar, é legal a gente acompanhar pessoas. Antigamente não tinha internet, então a gente acompanhava no programa de televisão, na rádio, no jornal, na revista. Agora dá para acompanhar em tempo real. E isso é muito legal. Então, por isso que eu trouxe também, ó, pessoas que estão hoje na internet, pertinho da gente. Por exemplo, o Diego, que desenha o professor Martim, que é um personagem maravilhoso, que é um professor de arte. Ele é um professor de arte que ele mostra o dia a dia, o cotidiano de uma sala de aula para o professor de arte junto às crianças, né? Aí essa tirinha dele tem a clássica pergunta, professor, é para copiar? Depois que o professor já encheu o quadro, né? E o Instagram dele tá aí, ó, professor prof.martim, gente, acompanha o trabalho dele, muito legal. Ele faz uns livros bem bacanas. Eu até comprei aqui alguns. Eu sempre tento fazer uma coleção. Ó, esse aqui, ó, é dele, uma da última publicação. Olha que legal. Cheio de coisa bacana, muito divertido esse livro. E ele, junto com a Isabela, fez essa outra publicação aqui. Ó. A Isabela é outra referência legal também, ó, que já fez com a técnica da aquarela. Olha que interessante, galera. Já colocou umas aquarelas aí, ó, já brincou com o personagem dele. Olha que interessante. Dois artistas, né, uma artista e um artista, redesenhando o outro, sabe? Relendo a obra do outro. Isso é muito legal, muito bacana, porque é de uma generosidade e de parceria também. A gente não pode ter esse medo de fazer releitura. Ah, vou fazer uma releitura aqui, vou pegar a Mônica, vou fazer do meu jeito, vou pegar o Daniel. É muito legal isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essas referências mesmo. Outras referências aqui da nossa região, tá, galera? Aqui da região, porque tem gente aí que está de outros lugares. A gente está falando aqui de Cabo Frio, mas tem gente de São Pedro, tem gente de Governador Valadares, tem gente aí de outros estados até. Mas aqui pertinho da gente, a gente tem o Aldo Costas, por exemplo, que publica fanzines de forma alternativa. Ó, tem aqui em mãos esse aí, ó, 100% barulho. É muito legal, ele já faz um processo de desenhar à mão, depois ele digitaliza, depois ele colore depois, faz toda a diagramação. Ele se publica, ele corre atrás, ele tem uma editora dele mesmo, entendeu? Então ele faz de forma autônoma, isso é muito interessante. Aí já temos outro artista também muito bom aqui, que é o Clóvis Bate-Bola, figura conhecido no nosso carnaval carioca, né, no Rio de Janeiro. Ele utiliza como pseudônimo, como nome artístico, o Clóvis Bate-Bola, esse é o Instagram dele, e ele já faz desenho, faz publicações internacionais. Os desenhos dele são publicados no exterior, né? Ele conseguiu já adentrar no mercado internacional com a obra dele, né? E a gente tem a Maíra, que está aqui em Búzios, do ladinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O Instagram dela é Bezerra Mai, né? E ela está lançando agora, essa semana que vem agora, algumas tirinhas já desse projeto novo que ela chama Janelinha, que o Instagram dela é janelinha.a, né? Um janelinha com ponto entre o H e o A. São Instagrams, pessoal, né, que eu estou indicando aqui para vocês, além desses outros artistas já renomados, que são legais a gente acompanhar, porque às vezes a gente está lá no Instagram acompanhando um monte de coisa, né, festa dos amigos, e aparece arte para gente. Aparece uma referência legal, aparece uma publicação, e você acaba introduzindo mais arte no seu dia a dia. Então, eu acho muito legal seguir perfis que fazem arte,
porque você acaba do nada tendo referências e eu vou te falar, muitas das vezes eu abro, vejo uma coisa, me dá uma inspiração, eu sinto para querer fazer, tá bom? Vamos lá, mão na massa de novo, mão na massa de novo. Agora é a hora, hein? Jane saiu, voltou, caiu, voltou. Mão na massa de novo, pessoal. Folha de papel, caderno, ou, né? Folha de papel, caderno, canetinha ou caneta. Eu quero três elementos nessa folha. Vamos desenhar grande para poder ver, né? Próximos. Eu quero uma pessoa, uma casa e uma árvore. Olha só que trilogia, hein? Esse desenho é clássica, que a garotada adora fazer. Eu quero uma pessoa, uma casa e uma árvore. Eu vou dar 4 minutos. Se todo mundo estiver pronto em 3, a gente fecha em 3. Tá valendo. Vamos lá, pessoal. Uma pessoa, uma casa e uma árvore. Cada um vai ter uma referência de pessoa, cada um vai ter uma referência de uma casa e cada um vai ter referência da sua árvore. Os tamanhos, vocês que sabem. Só peço para colocar próximo para a gente poder ver quando a gente mostrar na tela. Tá legal? Então, uma pessoa, uma casa e uma árvore. Eu estou até empolgado aqui. Fiz um negócio aqui diferente. Desenho é muito divertido. Uma pessoa, uma casa e uma árvore. Uma pessoa, uma casa e uma árvore. Gente, olha só que ele é muito. Faltando minha árvore. Agora eu estou usando caneta Bic. E aí, já terminaram? Acho que é muito tempo, né? Eu terminei. Boa, Natan. Mas lembrando, pessoal, que não é uma correria. Só que por que eu estou colocando tempo? Essa instigação, essa provocação. Porque a gente precisa entender que quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que ter um tempo. A gente não pode ficar o dia inteiro para fazer alguma determinada coisa, porque a gente tem que fazer uma série de outras coisas na nossa vida. Seja brincar, seja trabalhar, seja visitar alguém, seja sair, seja arrumar a casa, seja comer, seja dormir. Então a gente nunca tem todo o tempo do mundo. A gente precisa sempre colocar desafios, né? Caramba, será que eu consigo fazer um desenho em 10 minutos? Às vezes a gente fica 10 minutos zapeando no telefone, ao invés de pegar um papel para desenhar, para experimentar, para exercitar. 10 minutos é tempo pra caramba. Ó, acabaram 3, a gente está no último minuto já. Hein? Eu fiz uma pessoa, uma árvore e uma casa. Não tô nem conseguindo achar o meu. Vê? Ih, não tô vendo. Ih, Conseguiu? é que sei. Tá vendo alguma coisa aí, gente? Deixa eu desfixar aqui para mostrar para todo Tá mundo. muito claro. Eu falei muito da canetinha porque ela pode ajudar a gente nesse sentido, mas não tem problema não. Não tô enxergando nada. Tá chegando. Eu vou botar o meu na tela também, calma aí.
Deixa eu tentar, estou tirando aqui a parte de fixar aqui. É, olha lá, agora sim, agora vai dar para ver legal. Vou botar o meu também aqui, pessoal. Olha só, hein? Olha só, hein? Uma pessoa, uma casa e uma árvore. Uma pessoa, uma casa e uma árvore. Entendem que o comando foi o mesmo. Tem algum desenho igual? Nem parecido, Não, né? tem nenhum igual. Olha que legal. Olha que legal. Tem gente que fez a casa maior. Tem gente que fez a casa na árvore. Tem gente que fez a Márcia, por exemplo, fez uma árvore diferente lá, com as folhas mais sequinhas, parece um coqueiro. E aí que tá, pessoal, a gente tem que entender que é aquela brincadeira, né? Não é uma pessoa, tá? É um desenho. Então não é uma árvore, é um desenho. Então pode ser qualquer folha, pode ter o que for. Vamos botar na tela de novo, só um instantinho, pessoal. Repete aí para eu tirar um print dessa tela bonita aqui, cheia de desenho. Bota aí para mim, por favor. Isso, vou fazer um print aqui. Segura aí. Ondolaci. Cadê, cadê? Legal, legal, legal. Olha que bacana, gente. Olha, a Tânia até coloriu. A Ana Luísa botou a pessoa só a cabeça. A Bia botou a árvore em cima, a casa em cima da árvore. Legal. A Tatiana também, ó. Chega mais perto um pouquinho, Tatiana. Olha que legal. A pessoa. Aí é muito engraçado, pessoal. Muito obrigado pela participação. É muito engraçado porque cada um e cada uma vai escolher aquilo que coloca e de que proporção coloca e de que forma coloca. E é muito engraçado, porque tem estudos psicológicos que vão dizer, nossa, se você colocou a casa maior ou menor, nananana, mas esse não é o nosso tema. Mas o que eu quis mostrar para vocês é que um simples comando, que é desenhar três figuras, três elementos, eles não necessariamente vão ter o mesmo resultado. Ó, o Felipe, que legal, Felipe. Nossa, coloridaço, muito legal. Eu adoro cores, né? Dá para perceber que pelo meu cenário, esses são lambe-lambes que eu fiz, que eu adoro cor, muito legal. Eu fiz um print da sua composição também. Olha lá, olha só. Reinaldo aproximou mais na tela, dá para ver melhor aqui, ó. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês é isso, é que a gente tem que perceber que o mais importante é que cada um vai ter uma referência. Se eu morasse na serra, talvez o meu desenho fosse de uma araucária, fosse de, né, uma árvore de uma vegetação nativa da serra. Se eu moro aqui em Cabo Frio, talvez eu faça, como eu fiz aqui, uma aroeira ou uma pitangueira. E é muito legal isso. A casa pode ter duas águas, uma água, a casa pode ser de barro, pode ser de pau a pique, a casa pode ser de dois andares. Olha que legal, não tem certo ou errado, porque vai ser o seu desenho. Mais uma vez, a gente percebeu aqui que em nenhum momento existe uma padronização. Pelo contrário, a gente percebeu aqui que cada um e cada uma tem o potencial de fazer o seu. E isso é o mais legal, pessoal. A gente não pode esquecer isso. Eu vou fixar minha tela aqui para mostrar umas referências para vocês, né? Para fazer esse super gibi, por exemplo, como é que é importante a gente trabalhar a questão das referências? A gente acaba, pessoal, usando de tudo que a gente aprendeu na vida, tá? Tudo, tudo, tudo. Todos os desenhos animados que você assistiu, todos os lugares que você foi, as pessoas que você conhece, tudo isso vai alimentando a nossa imaginação, a nossa memória, e a gente acaba utilizando na nossa arte, no nosso desenho, nas nossas músicas, se a gente for compor, nas nossas histórias. Tudo é vocabulário para a gente. Então, por exemplo, eu leio muito sobre história em quadrinhos. Esse livro aqui, por exemplo, é muito legal. Tá vendo? A Identidade Secreta dos Super-Heróis, Histórias e Origens dos maiores sucessos das HQs. É um livro, né, até que ele tem algumas informações, assim, algumas imagens, mas é muito texto. Pode falar, Natan, fica à vontade.
Eu vou ter que sair, meu celular tá descarregando. Beleza, Natan. Faz o seguinte, eu vou te passar o link para você acompanhar a gravação desse finalzinho, tá legal? Para você poder assistir Tá tudo. bom. Valeu, um Valeu. abraço. Obrigado por Abraço. participar. Valeu. Para mostrar para vocês também, pessoal, que para chegar no Super Gibi, olha só, que é um livro colorido de 48 páginas, com referências de quadros do artista plástico Ivan Cruz, né? Com toda uma diagramação, com passatempos, olha, com muitas cores, né? Com muitas referências. Eu tive que fazer um monte de layout. Porque, na verdade, pessoal, a gente tem que entender que a gente precisa trabalhar muito, muito mesmo, antes de chegar no produto final. Assim, não é que seja muito, muito mesmo. É porque a gente fica muito ansiosa, principalmente a juventude. Atenção, galera, atenção, juventude que está assistindo a gente aí. Calma, nada precisa ficar pronto agora. Não precisa ficar pronto agora. Não precisa sair certinho, não precisa sair reto. Não precisa ficar, sabe? Relaxa. Ó, para eu fazer o Super Gibi, o primeiro foi esse aqui, ó. Eu fiz só tentando entender quantas páginas ele ia ter, onde ia entrar as informações. Primeiro eu tive que imaginar ele. Olha só, jogo dos 7 erros. Depois eu fiz esse aqui, ó. Esse já está mais, ó, desenhado. Eu usei o aplicativo Procreate, pessoal. É um aplicativo de desenho digital. Eu fiz ele todo digital. Mas olha só, os desenhos todos em layout. Olha isso aqui. Tudo layout, tudo bem rabiscadão mesmo, rabiscado. Muito riscado. Para quê? Para eu poder entender primeiro como é que ia ficar a dinâmica dele. Ó, coisas faltando, coisas para fazer. Esse aqui foi a versão 2.0. Depois eu fiz a 3. Ainda faltando bastante coisa. Ó, tipo, caramba, o que está faltando aqui? O que vai entrar? Isso é 48 páginas. Depois eu fiz a versão 4.0. Já, ó, com uma capinha já mais, ó, título, tá faltando título. Por quê, pessoal? Porque é um processo. Nenhum desenho nasce pronto ou fica rapidinho, sabe? Por exemplo, esse projeto eu tenho há mais de 10 anos. E ele ficou pronto, desenhado e escrito desse formato aqui em praticamente 8 meses de trabalho. Aqui, ó, sem texto ainda, só no. Que foto que eu coloco. Eu imprimi 6 versões. Ainda tem a 5 e ainda tem a 6.0. Até eu realmente ver se estava funcionando. Em preto e branco, lógico, porque, né, não tinha como imprimir colorido, senão haja gasto, como é que se diz? Haja cartucho, né? Muito caro, não tem como. E antes disso, pessoal, eu fiz muitos desenhos para ilustrações de publicações. Por exemplo, isso aqui, ó, o rapaz da sunga amarela e azul do Rafael. Por que a gente experimentar um pouco outras produções gráficas antes do quadrinho pode dar para a gente experiências? Isso aqui, ó, tem ilustrações em preto e branco, tá vendo? Ó. Preto e branco também é muito legal. Preto e branco é muito mais barato. Então, assim, olha esse aqui, História de Cabo Frio contada à minha filha. É do Luiz Guilherme. Ele escreveu e eu ilustrei. Tá vendo só? As ilustrações aqui já são coloridas. Aqui são 10 ilustrações. É um livro de histórias, né? A historinha está sendo contada e a ilustração na página ao lado. Toda a experiência vai ser somada. Então, assim, o mais importante é criar cadernos de desenho. É criar cadernos onde você possa rabiscar e guardar. Eu vejo muita garotada, quando eu estou dando aula, jogando fora. Faz um desenho, primeira coisa que faz, eu acho que eu errei. Amassa a folha toda e joga fora. Eu falo, não, guarda. Guarda as referências, ó. Guarda qualquer rabiscado, qualquer risco.
é, é um estudo. Aqui, ó. Você quer assistindo os espetáculos? Olha isso aqui. Tá vendo? Cada risco desse aqui, ó, é uma tentativa, é uma busca, é, uma, é um caminho. E esses caminhos eu guardo esses caminhos. Eu guardo, coloco a data para lembrar mais ou menos, coloco mais ou menos o evento que foi. Eu adoro desenhar ao vivo durante os eventos para poder desenhar rápido. Eu gosto muito dessa coisa da velocidade, sabe? Por quê? Porque a gente precisa muito entender que tudo tem que ter um tempo. Se vocês tirarem meia hora para desenhar por dia, parece que não é nada, mas meia hora é um tempasso. Em um ano, vocês vão ter desenhado muito, vão ter exercitado muito, vão ter enchido vários blocos de desenho com exercícios. E o seu desenho, o último desenho do ano, vai contar com toda a experiência do ano todo. Então, o desenho ele é exercício manual, muscular, né, de motricidade mesmo, e de mente, de ver coisas, de analisar o seu desenho. O que eu posso mudar aqui? Então, a gente precisa, né, dica que eu estou dando, criar cadernos de desenho, cadernos de rascunho, coloco sempre a data, não bota peso na obra, sabe? Isso aqui é uma... Nossa, a obra está terminada. Brinca com ela, se diverte, entende? E não dá mole, porque a gente tem que entender que o peso que a gente coloca na obra, às vezes, ela fica tão pesada, sabe? A gente tem tanta expectativa que a gente não faz mais, porque, nossa, vão falar que tá feio, vão falar que tá ruim. Então a gente não pode cair muito nessa onda, não. Deixa eu continuar aqui, transmitir a tela aqui, vamos lá. Isso. Ó, transmitindo aqui porque eu estou usando 3 dispositivos ao mesmo tempo, pessoal, para fazer a transmissão. Aí é o que é legal a gente entender, enquanto está carregando ali. A gente entender que cada etapa ela é importante, né? A gente tem a etapa de pensar na obra, a gente vai chegar nela aqui, ó. A etapa de pensar na obra, a etapa de rabiscar, a etapa de guardar, a etapa disso, a etapa daquilo. Ó, esse aqui é um exercício que eu acho muito legal fazer, que é o seguinte, esse exercício aqui, a gente vai, eu vou praticamente deixar para casa, que o nosso horário realmente é muito curto, mas a gente entender, é uma dinâmica muito legal que a gente pode fazer, que é o seguinte, a gente colocar início, meio e fim. Esse boneco que está aí, que vocês fizeram, essa casa que está aí, essa árvore, já são elementos interessantes para utilizar. Você pode abandoná-los, mas já surgiu alguma coisa. Então, assim, quem disse que não sabia desenhar, já desenhou. Quem disse que já desenha, já desenhou. Quem disse que está começando, já começou. Então, assim, a gente já fechou essa barreira já foi passada. Qual é o exercício que eu proponho para vocês? Tirinha. O que é tirinha de história em quadrinho? É uma história em quadrinho muito curtinha. Geralmente, vamos dizer assim que o padrão, ou seja mais usado, seja de 3 quadros. E qual é o exercício que eu quero que vocês façam para casa mesmo? Para vocês exercitarem isso, né? Para casa é ótimo. Mas para vocês estarem exercitando. É o quê? Você vai fazer um quadradinho aqui, um retângulo, um outro e um outro. E você vai escrever embaixo, antes de desenhar, o que vai acontecer no primeiro, no início. O que vai acontecer no meio e o que vai acontecer no fim. Por exemplo, no início eu estou me preparando para dar a oficina de desenho, todo enrolado. No segundo, eu estou com tudo pronto porque vai começar 19 horas, está 18h59 no relógio. Então, o primeiro quadrinho eu todo cheio de coisa assim, ligando coisa, pegando livro, todo enrolado. No segundo, eu já parado assim, 18h59, pronto para começar. E no terceiro, acaba a luz. Acaba a energia aqui em casa, imagina. Início, meio e fim. E tá vendo que antes de desenhar, eu poderia ter escrito isso para vocês, assim como eu descrevi agora? Por quê? Porque às vezes a gente quer desenhar antes de ter ideia. O que não é ruim também.
Mas no caso da história em quadrinhos, como é uma arte em sequência, ajuda muito a gente a saber o início, o meio e o fim, até para aqui eu vou botar eu todo enrolado, cheio de livro. No segundo, eu vou botar eu parado na frente da tela. No terceiro, quadro preto. Olha só. Eu não preciso desenhar o terceiro para depois desfazer o desenho. Sabe? Tipo assim, caramba, eu poderia ter. Eu poderia ter feito todo um desenho elaborado no terceiro e depois descoberto que, como apagou a luz, não precisava. Né? Então, assim, é muito interessante a gente perceber nessa tirinha, por exemplo, que está em destaque, o menino está ali sentado na mesa, é do João Montanaro, né? Foi publicado em 2012. Ó. Como foram minhas férias? Então, primeiro quadrinho, menino pensando. Segundo, menino descrevendo as férias. Fiz vários amigos, corri pelo campo, joguei futebol, viajei todo mundo, escalei montanhas, ganhei prêmios. E o terceiro, e tudo isso no mesmo videogame. Aí a expressão muda, né, do personagem. Não tem fundo. Olha que interessante, um fundo branco. Cores, né, bem específicas em cada lugar. Assim, de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo muito legal, assim, de muita inteligência. Cadê? Ai, meu Deus, tem que errado. Olha essa outra tirinha aqui do Snoopy. Olha que legal. Tô com sede, vou pegar minha água. Choveu. Já. Sem palavras. Nesse caso aí, nem onomatopeia, né? São aquelas palavras desenhadas, né? Geralmente fazem sons assim, bang, pou, sploft, kabum. Nem onomatopeia tem. Se eu tivesse desenhado isso, por exemplo, eu colocaria um POC, aquele bico que o Snoopy deu ali na bica, na torneira, né? E de repente um cabum ou um chuá na hora que caísse a água. Eu, como desenhista, já sentiria essa necessidade. Mas olha que interessante. Uma tirinha com início, meio e fim. Para mim, o melhor exercício para história em quadrinho é a gente já pensar que esse menino aí, esse personagem que a gente desenhou, essa casa e essa árvore, por exemplo, podem estar numa história. Eles já estão prontos. Mas é importante pensar início, meio e fim. Olha outro exemplo interessante aqui do Maurício de Souza. Cebolinha corre com pipa, precipício. A pipa salva o Cebolinha. Lembrando, pessoal, que as regras da gravidade, as regras da física, e tudo isso é no mundo real. A gente está falando de ficção, a gente está falando de literatura, a gente está falando de arte. Então, tudo pode acontecer. Tudo. Se o seu personagem ele é maior que o mundo, ele é maior que o mundo. Ele mora no espaço e o mundo está aqui, o planeta Terra é pequenininho. Ele conversa com as pessoas lá de longe. E não interessa se não existe isso, se não existe um coelho rosa ou sei lá, um palhaço que voa. Não sei, isso todo mundo vai criar o seu. Olha, eu tô te... amei isso. Então, o exercício que eu vou dar para vocês, quem quiser vai printar a tela para fazer esse exercício, que é isso aqui, ó. Pegar uma folha em branco, tá? Eu não vou fazer esse exercício exatamente agora, porque a gente já tá com o nosso tempo, mas a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Quem tiver alguma dúvida, é exercício mesmo, pessoal. Mas antes disso aqui, eu acho que é legal a gente pensar o seguinte, no e agora. Porque assim, e agora? Eu participei aqui, o Yuri falou tanto, mostrou um monte de coisa, mostrou referência, mostrou o gibi, tá, tudo isso aí eu já conheço, conheço o Maurício, conheço. Mas e agora? O que eu faço com isso tudo? Uma dica que um professor de teatro me disse uma vez muito, muito legal, né, o grande Júlio Adrião, que ele disse para mim o seguinte, cara, que história você quer contar? Eu acho que começa por aí, sabe? Porque a história em quadrinhos conta histórias, né? Então, que história você quer contar? Tem alguma história que você quer contar uma história da sua família? Você quer contar uma história do seu avô? Você quer criar uma história? Que história que te encanta, sabe? Que te faz assim, vibrar, que faz, essa história é legal. E mesmo que todo mundo conheça, eu quero contar a história, sei lá, da primeira, da chegada do homem na Lua. Eu quero, todo mundo já conhece, mas eu quero contar essa história do meu jeito, eu quero contar essa história me cativa, essa história me emociona. Que história você quer contar?
Mesmo que seja curtinha. Eu quero contar a história de um menino que era tão inteligente, que aconteceu tal coisa. Outra coisa, pessoal, rabiscar. Rabiscar. Eu não disse nem desenhar. Rabisca, galera. Rabiscar sem medo. Rabiscar. Eu, por exemplo, não uso muito borracha. Eu rabisco direto com canetas. Porque eu acho que a borracha, ela, no meu ponto de vista, na minha opinião completa, somente minha, mas que eu compartilho com vocês, e respeito todo mundo que trabalha diferente. Mas no meu caso, a borracha, ela me instiga a uma certa preguiça, sabe? Qualquer coisa eu uso borracha. Eu faço um risco, e esse risco literalmente às vezes não sai como eu quero, mas ele tem que fazer parte. E esse desprendimento já faz parte da minha obra. E às vezes uma perna fica mais comprida que a outra, e vocês vão ver no Super Gibi, se vocês tiverem a oportunidade de ter a obra aí em mãos, vocês vão ver que tem hora que um personagem está meio para um lado, meio para o outro, e isso faz parte do meu desenho, e para mim está tudo bem. E eu brinquei aqui que é para rabiscar sem medo, que eu botei entre parênteses aqui, ó, depois de uns 30, 40 desenhos você escolhe. Por quê? Quer fazer o personagem? Você já fez um aí, não fez? Um personagem, uma árvore, uma casa. Se você for desenvolver, por exemplo, esse desenho, você faz mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco. Daqui a pouco vai estar com 40 desenhos, 30 desenhos. E você vai olhar para eles, eles vão estar diferentes, porque sua mão esquenta, seu olhar apura, você aguça. E aí o que acontece? Lá para o 30, 40, você começa a perceber o quê? Que você está com um desenho diferente. Entende? Se o seu desenho está diferente, é porque você pode escolher entre eles. Inclusive, às vezes eu escolho o primeiro. Nossa, o primeiro ficou melhor do que os outros. Mas tem que rabiscar sem medo, pessoal. E eu coloco sempre na minha cabeceira, ou em cima da mesa onde eu almoço, ou em cima da mesa onde eu trabalho. E eu levo sempre na bolsa papel e caneta. Porque eu quero sempre desenhar. E às vezes eu estou na fila de um banco, eu desenho. Eu estou na fila, estou no não sei o que, eu desenho. Estou não sei aonde, eu desenho. Ou escrevo, ou rabisco. Por quê? Porque a gente perde muito tempo, às vezes, no transporte ou nos lugares, e a gente poderia estar exercitando. Já te falei, 5 minutos por dia no final de uma semana, né? Você já desenhou mais de meia hora. No final de um mês, já passaram de 2 horas. No final do ano, você já desenhou muito mais. Então, entende que cada minuto que você aplica é como se fosse uma conta em banco que vai aumentando. E o desenho, gente, então é isso, ele vem com a prática, então é preciso trabalhar. Tem muitos tutoriais, tá, galera? Tem tutorial de como fazer mangá. O cara vai dar lá, a menina vai dar uma referência de cabeça, de giro, de sombra, de mão, desenho disso. Então tem que estudar e praticar. Ver e fazer, ver e fazer, ver e fazer. Ou ver e fazer as pessoas, ou ver e fazer o outro desenhista. Isso é muito legal. E quando você pensar em publicar isso, e publicar, quando eu digo publicar, não é nem colocando para uma editora, ou nada disso. É só tornar público, mostrar para alguém. Eu quero fazer isso no meu celular e vou publicar no meu Instagram. Gente, olha só, é digital, que maravilha. Você vai colorir rapidinho, você isso aqui, papá. Pô, vou fazer impresso. Minha impressora não vai imprimir colorido, cara. Eu vou imprimir preto e branco, vou tirar xerox disso aí. Então, já que eu vou tirar xerox disso aí, eu não vou fazer colorido. Então, no final, quando eu penso já na publicação, isso me ajuda lá no início. Se eu pensei, vou fazer um monte de desenho em preto e branco para eu imprimir e dar para os meus tios, meus parentes. Um monte de tirinha de Natal agora. Vou pegar um papel colorido, isso aqui é papel colorido, vou imprimir em preto. Olha como é que fica legal. Papel colorido com impressão em preto. Então, não precisa desenhar. Então, assim, onde vai ser publicado, te ajuda a decidir se você vai usar cores, se você não vai usar, se você vai o tamanho das letras, né? Se é um papel impresso, eu não posso botar uma letra muito pequenininha. Se é digital, eu posso dar o zoom, né? Posso dar o zoom com a pinça. Então, assim, é legal a gente pensar nessas coisas antes e praticar, galera. Tem que praticar. É uma prática, assim, absurda que tem que ser feita mesmo. E eu dou esse recado aí que tá no gibi, eu trouxe porque eu literalmente coloquei isso no meu livro. Que é o recado que eu dou para todo mundo que tiver o livro em mãos e dou para vocês que estão fazendo essa oficina e que estiver assistindo depois. Que todo mundo, gente, e eu acredito piamente nisso, é capaz de fazer arte. Tá? De que maneira? Como se forma de expressão. Tem gente que se profissionaliza, tem gente que vive disso e torna isso uma profissão. Aí é uma etapa posterior. Mas fazer, a gente é capaz.
A gente se expressa da nossa maneira, que é única no mundo. Então, pessoal, não deixa ninguém censurar ou zombar do seu jeito de desenhar, de cantar, de dançar, de fazer teatro, ou da arte que você quiser usar para se comunicar, seja com o mundo ou contigo mesmo, porque muitas das vezes, pessoal, quando a gente desenha muito para a gente, sabe? A gente desenha coisas que fazem a gente ser feliz. Eu, às vezes, estou desenhando um personagem sorrindo, eu estou sorrindo. Eu estou copiando o desenho ou sorrindo para que o desenho fique feliz. Então, me faz bem desenhar. Então, eu desenho para mim também, muito para mim, e mostro para o mundo. E eu dou um recado aqui, ó, divirta-se. Tem que ser divertido. Agora, lógico, dá às vezes uma dorzinha de cabeça, fazer esse livro foi trabalhoso, mas foi divertido. Entende? Então, a gente não pode esquecer de se divertir nesse processo, de rabiscar, de tirar um pouco do peso, tá? Desse processo de iniciar nas histórias e quadrinhos. Né? Lembrando, a gente pode publicar digitalmente ou pode publicar no papel. Pode ser colorido, pode ser preto e branco, pode ser para o público infantil, pode ser para o público adulto. Isso tudo a gente vai escolhendo, vai fazendo, vai experimentando, vai mudando de acordo com aquilo que a gente quer. Então, eu vou abrir uma rodada de fala, tá, pessoal? Quem quiser tirar dúvida, quem quiser mostrar desenho, agora vai abrir para todo mundo poder falar. Eu agradeço muito a presença de vocês, sei que é rápido, né? Eu falo bastante, se deixar eu falo muito tempo, muitas horas, é um assunto que me empolga muito. Tem os meus contatos, vocês já têm o meu WhatsApp. Quem quiser saber mais sobre o Super Gibi, é só entrar em contato, o meu telefone está na tela, meu Instagram está lá, é o Feito para Brincar e o Arte Yuri, né? Vocês podem acompanhar o nosso projeto. Agradeço muito, né, a presença de vocês e agradeço também a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, né? Ali Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, né, Governo Federal, e através desses editais está conseguindo tornar mais acessível a arte para todo mundo. São vários editais para todas as artes, assim, para tudo quanto é lado. Então eu consegui aí, graças a Deus, ser contemplado nesse e conseguir publicar e estar fazendo essa oficina com vocês. Agora é hora de vocês falarem. Eu quero dúvidas, sugestões, palavras finais, frases, para vocês deixarem registrados para a história e para o universo. Quem quiser, fica à vontade. Vamos lá. Quem vai ser o primeiro ou a primeira? Gente, fazendo propaganda, já tenho o meu. Vocês não se arrependerão, tá lindo! Ó. Legal, Obrigado, Yuri. Tânia. Legal, mas assim, eu como desenhista sou uma ótima padeira. Eu não sei desenhar. Mas eu tento, eu rabisco muito. Acho que isso aí que importa, não é isso? Vamos rabiscando para ver se chega no... E não precisa chegar em lugar nenhum, não, Tânia. Você pode, inclusive, publicar os seus rabiscos. Essa é a brincadeira. Entende? Porque, assim, esperar chegar em algum lugar, às vezes, esse lugar é tão idealizado pra gente que a gente não vai chegar nele nunca. Porque a gente se sabota muito. Não, mas eu acho que pelo menos você tem que se agradar, né? Sim. Primeiro tem que se agradar, para depois se agradar o outro. Então vamos lá. Tânia Artbaum, gente, é uma grande mestra bonequeira e ela já desenha com os seus figurinos, desenha com os seus bonecos, com a sua manipulação. Ela faz uma arte de movimentação. Agora ela vai desenhar, ela vai tirar do 3D e vai para o papel. Então, para mim é mais fácil esculpir. Gente, ó, sucesso aí, tá? Obrigado, Tânia. Mais alguém, gente, pode ficar à vontade, participar, quem quiser falar, quem quiser trocar ideia. Ó, a Márcia aí, ó. Falando aí, Márcia, boa noite. Parabenizar, né? Gostei muito, muita informação legal, né? E não pretendo, né, ser desenhista, mas gostei muito das informações aí que você passou. Parabéns, beijo. Obrigado. E, gente, a ideia que eu dei da brincadeira da tirinha é uma ideia boa de presente de Natal, personalizado, gente. Essa história de ficar comprando tudo, tá? Você vai querer comprar Pô, faz uma tirinha para sua avó, faz uma tirinha para seu pai, para sua mãe, para seu irmão, para sua prima. Olha que legal, coloca ele na historinha, sabe? Início, meio e fim. Eu acho que a pessoa vai guardar com muito carinho, cara. Eu acho que vai fazer uma diferença danada. Ó, a Tatiana tá agradecendo, parabéns, Yuri, obrigado. Eu e a Cauã gostamos muito. Valeu, obrigado, Tatiana. Eu quero ver muitos desenhos do Cauã, e quero ver desenhos seus também. Porque às vezes a gente fica lá botando a molecada para desenhar, às vezes o pai e a mãe não quer desenhar. Desenha junto, galera, desenha junto.
é corrido pra caramba o nosso dia a dia, às vezes tem só um pouquinho de tempo, mas eu tenho certeza que esses tempos vão fazer uma diferença danada, sabe? Esses momentinhos ali de ficar brincando, desenhar na mesma folha, sabe? Rabiscar, pegar uma cartolina branca que cheia de desenho numa tarde, sabe? Ficar ali, e no final tirar uma foto, nem precisa guardar, é efêmero, sabe? Mas a experiência que valeu, isso é muito legal. Bia, obrigado, olha só que legal, sempre incrível, adoro acompanhar o seu trabalho, parabéns. Pô, muito obrigado mesmo pelo carinho. Jane está agradecendo também, parabéns, obrigado pela experiência. Gente, eu sei que online, né, a gente, se a gente tivesse todo mundo em torno de uma mesa agora, a gente já está desenhando, já está rabiscando, já está trocando desenhos, mas eu espero que tenha chegado a vocês as informações, espero que realmente eu tenha colocado nas minhas palavras o carinho e a alegria, né, de fazer arte, de entender que todo mundo é capaz e que isso toque o coração de vocês. Cada um e cada uma que assistiu depois, né, e que esteve aqui presente, realmente acredite no seu potencial, pessoal. Porque esse livro, por exemplo, eu tinha esse projeto há mais de 10 anos. Eu desenho há muito tempo e eu vou dizer para vocês. Eu vou abrir para a Tânia. Tânia, antes de... Não, foi vacilo. Não, tudo bem. Eu levei, Tânia, pessoal, eu levei 8 meses para fazer ele do início ao fim. E desses 8 meses, mais de 3 meses foram de puro bloqueio, porque eu estava numa expectativa tão grande e numa ansiedade tão grande que eu estava me achando incapaz, mesmo sabendo que eu já desenho, pelo menos eu pratico, isso há muito tempo, desde criança. Então eu pensei, nossa, a coisa que eu mais pratico na vida, por que eu estou me sentindo incapaz? Porque eu comecei a perceber que era muito peso nas cobranças externas, sabe? O que as pessoas vão achar quando verem um livro? Será que elas vão comparar com isso? Então, tudo que eu falei para vocês é para mim, porque o tempo todo a gente fica sendo muito cobrado, né? As pessoas cobram muita gente. Eu falo muito isso na escola com a garotada. O bullying é muito ruim, porque a gente tem uma prática de falar mal, de zoar, de rebaixar, né? Eu quero que a gente exercite a prática de falar bem, de reconhecer, de dizer que bacana, nossa, que cores legais, nossa, que desenho legal. Porque esse exercício de ver as coisas boas é realmente um exercício. E a gente tem que exercitar de ver as coisas boas na gente também. Então, todo mundo que está aqui participando, para mim, já é maravilhosamente rico e rica em iniciativa, porque já se inscreveu, participou. E isso, para mim, já é mais do que o primeiro passo, já é o primeiro quilômetro. Entenderam? Então, acreditem em vocês, pessoal. Acreditem em vocês. Mais alguém quer falar antes da gente encerrar? Fiquem à vontade. Pode escrever no chat que eu leio. Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Pessoal, eu vou fixar aqui minha tela para me despedir. Então, um grande abraço para todo mundo. Ó, um beijo enorme para o pessoal que está assistindo a gente posteriormente, né, de manhã, de tarde, de noite, boa tarde, bom dia, boa noite, em qualquer lugar do mundo. Assistam legendado para quem não fala português. E acompanhem, obrigado, Tânia, muito bom, parabéns. Acompanhem amanhã no nosso site, no dia 10 de dezembro de 2024, o lançamento da audiodescrição do nosso livro, que é muito legal, trabalhar com acessibilidade. Trabalhem com acessibilidade, pessoal, trabalhem para todos e todos poderem curtir a obra de vocês. E quem quiser ter acesso à nossa obra, vai ser com muita alegria. Eu não poderia terminar aqui sem mostrar uma coisa. Como a questão de que tem que acreditar. Gente, não podia. Nossa, não posso pular isso aqui de jeito nenhum. Cadê? Aqui. Um trabalho que eu fiz com 150 alunos da nossa escola, Escola Municipal Narciso Macedo, onde eles e elas escreveram as histórias e desenharam dentro de sala, na aula de arte. Ou seja, material limitado, tempo limitado, o projeto tinha que sair, mas a gente conseguiu fazer o gibi da Narciso. Olha que legal, gente. Está disponível no nosso site, tá? feitopabrincar.com. Lá no feitopabrincar.com, dá uma roladinha assim, que lá embaixo tá o gibi da Narciso, um PDF disponível para vocês baixarem e ler em casa. E todas as histórias desenhadas por eles e por elas, gente. É muito legal. É muito legal. Aqui a gente vai ver muito traço. E foi muito interessante porque eu distribuí as equipes
em escritor, desenhista, colorista e letrista, para mostrar que existe equipe e existe trabalho coletivo. Olha que legal. Quem quiser, então, conhecer o Gibi da Narciso, o trabalho que foi feito em 2023 na Escola Municipal Narciso Macedo de Iguaba Grande, onde eu sou professor de arte, baixa o nosso site, feitopabrincar.com. Quem quiser saber mais sobre o Super Gibi das brincadeiras tradicionais, feitopabrincar.com. Quem quiser falar comigo, só falar comigo. Estamos aí para o que der e vier. Um beijo, pessoal. Boa noite e muito, 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 muito obrigado. Vou parar aqui a gravação e daqui a pouquinho vou postando aí na internet para todo mundo ver os desenhos de vocês. Eu quero ver os desenhos de vocês e me mandem os desenhos de vocês que eu quero ver muita arte. Valeu, um grande abraço.